Tudo bem, obrigado. Convosco também? Tudo bom, tudo bem, tudo bem. Cá estamos já. Estávamos aqui, as meninas e o nosso menino, estávamos aqui ansiosos para te receber, né? Muito bem, pá. Cá estamos, como combinado, pá. Ao meio-dia. Ó, Antônio, muito obrigada por passar por aqui para estar conosco. Acho que é uma coisa muito importante para nós. Eu queria passar para as meninas primeiro. Eu queria que vocês dessem alguém pode dar aí umas boas-vindas, meninas? Portanto, antes de mais, queríamos agradecer a sua presença. Muito obrigada, é uma honra estar aqui connosco hoje. Portanto, ao longo desta OC, Dimensões Sociohistóricas da Educação, nós fomos analisando diversos pedagogos, entre os quais, por exemplo, a Maria Montessori, o Pestalozzi, Paulo Freire, e depois estudámos os seus 50 textos presentes no livro, evidentemente. Portanto, este livro foi publicado em 2005, nós entramos no mestrado em Educação Pré-Escolar em 2019 e tivemos contacto com a sua obra agora neste presente ano letivo, portanto, 2020-2021. E, de facto, é um privilégio hoje estar connosco depois desta análise que fizemos e sentimos que o seu livro está incompleto. Portanto, também gostaríamos de saber como é que o terminaria, pronto, até aos dias de hoje, com tudo o que se tem passado. E pronto, deixamos um muito obrigada. Obrigado. Eu não sei se vocês querem que vamos conversando assim. Eu estou aqui, estou em Paris e estou no meio de umas reuniões muito complicadas do Conselho Executivo da Unesco. O Conselho Executivo da Unesco são 58 países que, de algum modo, dirigem a Unesco e, em particular, esse Conselho Executivo está a debruçar-se sobre a situação atual da educação e a situação da pandemia, e eu, em particular, estou muito envolvido agora aqui, é a minha tarefa principal. De algum modo, ser uma espécie de dinamizador de uma comissão internacional que está a tratar dos futuros da educação no plural. Esta comissão tinha iniciado antes da pandemia, mas evidentemente que ela se tornou ainda muito mais importante depois da pandemia ou durante a pandemia. Portanto, a ideia é que temos que pensar os futuros da educação e que temos que abrir uma nova fase na vida da educação, na vida da escola, na maneira de pensar a educação e a escola. Ora, eu acho que esse Micaela, esse é o capítulo que está por escrever do livro. Não é? O capítulo que está por escrever do livro é o que é que vem a seguir. Não é? Todos os livros são inacabados, todas as vidas são inacabadas, no sentido em que elas são incompletas, em que elas precisam de continuar. E, de facto, esse livro precisa de continuar do ponto de vista do que vem a seguir. Não é? O que é que nos trouxe a história depois de 2005. E dizer isto, e eu começo esta conversa convosco por aí, é porque pode parecer estranho dizer-vos, mas é isso mesmo que eu quero dizer. É que a principal preocupação de um historiador é o futuro. Nós temos a ideia de olhar para a história como aquilo que é o passado. Olhar para a história como uma espécie de uma coleção de coisas do passado, de coleção de factos do passado. Uma coisa como se fosse uma espécie de enciclopédia de coisas que aconteceram, e certamente que a história também é isso, mas não há nenhum historiador que tenha chegado à história e que não seja como uma grande responsabilidade pelo presente e pelo futuro. O que nós historiadores queremos mesmo, é tentar escrever esse capítulo sobre o futuro de que a Micaela está aqui, digamos, a convidar a escrever. E nesse capítulo, eu estive a reler, eu já não reli este livro há muitos anos. Eu tenho uma característica meio estranha, é que quando acabo de escrever um livro, não olho mais para o livro. Quando o livro acabou de ser escrito, ele deixou de ser meu
eu não volto a abrir o livro. Não é? E este livro eu não o visitava há anos. E estive a ver este livro, e há em particular aqui uma página, que é a página 51, que é alguma coisa que nós estamos agora a escrever neste relatório sobre os futuros da educação, que é mostrar que houve um modelo de educação. Aquilo a que nós chamamos de escola, um edifício, uma sala de aula, um professor a dar aulas, um programa de ensino, um determinado currículo, uma determinada matéria para ensinar, uma determinada forma de avaliação, uma determinada maneira de arrumar os alunos num espaço, uma determinada forma de organizar o tempo da educação. Tudo isto, é isto que nós chamamos a escola, e foi isto que vulgarizou como sendo a escola e que se naturalizou como sendo a escola, de tal maneira que, como se diz nesta página, citando um autor americano, isto se transformou no único melhor sistema. Isto é no único sistema que somos capazes de imaginar para fazer educação e para fazer escola. Ora, já em 2005 eu dizia, este não é o único sistema possível. Há outras maneiras de fazer educação, há outras maneiras de fazer escola, há outras maneiras de fazer pedagogia, e é sobre essas maneiras que nós devemos conversar e que nós devemos comprometer-nos coletivamente com essas outras maneiras de fazer educação. 15 anos depois, 2005, 2020, essas novas maneiras de fazer educação apareceram de uma forma brutal por causa da pandemia. Não apareceram da melhor maneira, não apareceram pelas melhores razões, bem pelo contrário, apareceram pelas piores razões, mas apareceram. E ficou à vista de todos que o caminho que a educação percorreu no século XX, e que foi um caminho muito importante para trazer todos para a escola, para alargar a escolaridade obrigatória, para tentar ir o mais longe possível neste ideal de uma educação para todos, este caminho agora tem que mudar. E que o século XXI, e eu acho que o século XXI pedagógico só começou agora, o século XX cronológico começou há 20 anos, começou no ano 2000. O século XXI pedagógico começou com a pandemia, e isso abre-nos esta ideia de ter que inventar formas novas, formas diferentes, formas alternativas, novos modelos de pensar a educação e a escola, e esse é o capítulo que, com este relatório que eu estou aqui a escrever na Unesco, neste preciso momento, espero que seja esse o capítulo seguinte do livro, evidentemente. Professor Antônio Nova, muito obrigada por essas palavras. Acho que nós estávamos sedentas todas, porque tivemos muito envolvidas com a reflexão, a leitura de cada um dos 50 textos. Acho que foi a Catarina que analisou esse capítulo, não foi, Catarina, da página? Sim, professora, foi. Nós até falámos que muito da parte da avaliação que falava lá e do modelo da escola, e nós dissemos que ainda era muito parecido ao que nós tínhamos atualmente, mas que já havia contextos que já tinham outras maneiras de ver a escola e mesmo agora com a pandemia, nós também falámos muitas vezes disso, que estavam a ficar evoluídos e estavam a alterar e estávamos a ter novos contextos e novas modalidades de escola que estávamos a afastar-nos um bocadinho do que era no passado e que estávamos felizes por isto, porque é preciso haver inovação para que também as coisas melhorem, para que haja desenvolvimento na parte da educação. Certamente. Eu acho que o ponto é esse mesmo, quer dizer, isto é, a história, nós temos, a humanidade existe há milhares de anos, e a humanidade sempre teve educação. A educação é uma coisa inevitável de qualquer sociedade. Não há a possibilidade de haver uma sociedade que não tenha educação. Sempre houve educação. Mas escola, no sentido que nós damos a este nome, é uma coisa que existe há 150 anos. Não existe há milhares de anos. E o que a história nos permite ver é que este é um momento importante da história da educação, mas que agora vamos começar um outro momento.
E neste outro momento é muito curioso, eu julgo que a Luzia me disse que vocês estão no mestrado de educação pré-escolar, é isso? Exatamente, exatamente. No terceiro semestre do mestrado em educação pré-escolar. Portanto, a partir do próximo semestre, serão educadoras de infância e vão trabalhar com a nossa geração mais nova. Ora, esse é um conceito, e sem entrar agora em discussões institucionais, o conceito de pré-escolar é um conceito que eu pessoalmente não gosto, não é? Porque dá a ideia que o nosso objetivo é o escolar, é preparar para o escolar, não é? E é preparar para esse tal modelo de escola. Portanto, a ideia é como se a educação de infância ou a educação dos primeiros anos tivesse como principal objetivo antecipar, preparar para essa ideia de escola, que é uma ideia de escola que já não existe. Ora, o que é curioso num certo sentido, é que o que a história nos está a dizer é que provavelmente o movimento é ao contrário. Isto é, que essa escola, a partir dos 6 anos, etc., provavelmente vai organizar-se de maneira mais parecida com o que é a tradicional educação de infância. Isto é, a educação de infância, onde há uma diferente ocupação do espaço, onde há uma ocupação do tempo diferente e mais livre, onde há uma outra estrutura menos rígida, menos formatada, etc., provavelmente é na educação de infância, no sentido mais amplo do termo, que nós, em parte, nos devemos inspirar para repensar esse modelo escolar e não fazer o movimento contrário, que é querer escolarizar todos os meninos, dos 6 até, numa altura era a partir de 7 anos, quando eu entrei na escola era a partir de 7 anos, depois passou a ser a partir de 6, agora basicamente é a partir de 5, e um dia destes estamos a meter os meninos na escola com 1 ano de idade. Não é? Ora, eu julgo que o que esta disrupção, o que esta revolução nos tem mostrado, é que precisamos de modelos muito mais abertos, muito mais livres de funcionamento, muito mais diferenciados, onde as práticas inclusivas sejam mais fáceis de acontecer, porque justamente não há uma formatação das aprendizagens, não há uma formatação do espaço e do tempo escolar, e onde prevaleça dinâmicas mais individualizadas e mais cooperativas. É preciso juntar essas duas coisas, mais individualizadas e mais cooperativas, ao mesmo tempo, não é? de aprendizagem, de lógicas de aprendizagem. Ora, é isso que nós estamos hoje perante o futuro da educação, em grande parte, vai passar, talvez, mais pela capacidade de aprendermos com o que se fazia na educação dos primeiros anos, quando isso era bem feito, evidentemente houve muitas vezes em que a educação dos primeiros anos era uma mera guarda das crianças, como se diz aqui em França, uma garderie, é um lugar onde se guardavam as crianças. Evidentemente não é disso que eu estou a falar. Mas quando havia práticas educativas interessantes e mais abertas, é provavelmente nesse tipo de organização, as crianças sentadas em roda, as crianças a brincarem com isto e com aquilo, as crianças a serem dirigidas a várias atividades, realmente é nessas práticas que nós nos podemos e devemos inspirar para pensar em educação do futuro, e não ao contrário. Isto é pegar no tradicional modelo escolar e começar a ir descendo dos 7 para os 6, dos 6 para os 5, dos 5 para os 4, dos 4 para os 3, e de repente estamos todos formatados dentro dessa escola e desse modelo escolar, que eu vou voltar a insistir, foi muito importante no século XX, foi graças a esta escola e à escolaridade obrigatória que combateu o trabalho infantil, foi graças a esta escola que tiraram as crianças do trabalho, tiraram as crianças da rua
E a grande vitória da escola do século XX é uma vitória contra o trabalho infantil. Portanto, essa é uma grande vitória histórica da escola. Portanto, a escola foi muito importante, mas esta escola já não serve para os grandes desafios, para os grandes debates e para as grandes questões do século XXI. E é por isso que temos que ter uma coragem de renovação e uma coragem de mudança que está em todo o trabalho histórico. O trabalho histórico é um trabalho que é sempre marcado, não por tentar reproduzir o que existiu, mas por dizer o que existiu, mas agora temos que fazer outra coisa. É um novo tempo, é uma nova história, é uma nova dinâmica de trabalho e de educação. Antônio, educação, política, democracia, quase tudo sinônimo, não é? E nós temos agora, dia 24, as eleições presidenciais em Portugal. Nós temos essas alunas que vão sair das casas, mesmo em meio da pandemia, e vão votar. Algumas delas já fizeram voto antecipado, inclusive, mas vão votar. Nesse mesmo dia 24, vai fazer 5 anos que o professor Antônio Nova teve 1 milhão de portugueses a se levantar e ir votar. Teve quase 23% dos portugueses elegendo o professor Antônio Nova em segundo lugar para a presidência da República. Ora, estas alunas, elas serão formadoras das gerações, talvez do momento mais importante da vida de uma pessoa, que é na infância, né? E eu gostaria de perguntar se teria, ou se poderia deixar alguma palavra em termos de ajudar a pensar em termos de educação e política e do nosso papel político, no sentido mais amplo da palavra, enquanto educadores de infância, e nesse papel cívico que nós vamos fazer agora, que vamos todos fazer nesse dia 24. Eu julgo, quer dizer, sem entrar em questões políticas no sentido tradicional do termo, não é esse o momento para o fazer. Eu julgo que é assim, não há ninguém mais do que eu que deteste. E acho que Só um minuto, Hélio Moiço, preciso desligar o som. Deixa eu ver os participantes aqui. Ok, obrigada. Ok. Desculpe. Mais do que eu, tudo o que é uma educação, seja doutrinária do ponto de vista político ou do ponto de vista ideológico, etc. Não é? Uma educação doutrinária é uma educação horrível. Nós tivemos isso durante muitas décadas em Portugal, na altura do salazarismo. Temos isso em muitas partes do mundo. Não preciso vos falar da Rússia, não preciso vos falar da China, não preciso vos falar de muitos outros países, não é? E tudo o que é uma educação doutrinária, com uma forte carga ideológica, é absolutamente insuportável. E nós temos que evitar isso. E temos que evitar isso sendo capazes de educar numa cidadania ampla, não é? Numa cidadania baseada no direito à palavra, no direito à diversidade, no direito à diferença, no direito a pensar de maneira diferente, no direito a agir de maneira diferente, nessa ideia de liberdade. Quer dizer, a liberdade é absolutamente essencial e essa liberdade é um valor central de uma educação democrática como aquela que eu defendo. E provavelmente as duas coisas que a escola pode fazer melhor
As duas coisas que a educação pode fazer melhor são aprender a pensar e aprender a viver com o outro. Estas duas coisas são as duas coisas que a educação pode fazer melhor, não é? Dar os instrumentos do pensamento, dar os instrumentos para que as pessoas sejam capazes de pensar, de conhecer, saber o que é verdadeiro e o que é falso, serem capazes de elaborar o seu próprio pensamento, elaborar a sua própria maneira de estar no mundo. Esta ideia do aprender a pensar é algo que a educação é central. E a outra coisa pela qual a educação é central é o aprender a viver com os outros. E aprender a viver com os outros é aprender o diálogo, é aprender a falar e aprender a calar para ouvir o outro, é aprender e ser capaz de pôr na pele do outro, mesmo não concordando com ele, é aprender essa ideia, com uma palavra forte, que é a ideia de convivialidade, não é? Sermos capazes de conviver uns com os outros. E esta pandemia voltou a mostrar a necessidade disso. Ora, para aprender a pensar, muitas vezes o trabalho do professor é um trabalho que pode ser quase suficiente. E até esta forma de comunicação pelas tecnologias pode ajudar-nos a abrir caminhos para este aprender a pensar. Já no que diz respeito à segunda dimensão, do aprender a conviver, não é possível fazer isso fora de uma relação humana, fora de uma relação presencial, fora de uma relação que nos ponha em contacto uns com os outros. E é por isso que quando chegamos ao debate das tecnologias, que é o debate que está em todo lado neste momento, nós podemos dizer que ninguém pode abdicar das tecnologias nesta altura. Nós não abdicamos das tecnologias na nossa vida pessoal, nós não abdicamos de ter telemóveis, nós não abdicamos das nossas tecnologias da vida pessoal. Por que razão haveríamos de abdicar das tecnologias na nossa vida profissional, na nossa vida pedagógica, na nossa vida educativa? Não há nenhuma razão para isso. Mas, ao mesmo tempo, temos que dizer que as tecnologias não conseguirão, apenas por elas, cumprir a plenitude do ato educativo e do ato pedagógico. As tecnologias não chegam. E temos que dizer também que o problema das tecnologias nunca é um problema tecnológico. O problema das tecnologias é sempre um problema pedagógico, de como elas são usadas, com que fins, para que objetivos, de que maneira. Pensar que a tecnologia por si só é uma solução é um erro imenso. Pensar que a tecnologia é um problema tecnológico é outro erro imenso. A tecnologia é um problema pedagógico, é um problema educativo, depende do uso que nós dela fazemos e da maneira como somos capazes de nos envolver, no fundo é esse o objetivo maior da educação, envolver numa conversa informada. Informada por quê? Informada pela ciência, informada pela cultura, informada pela razão, informada pela humanidade. Há um extraordinário autor anglo-ganês, um senhor chamado Anthony Appiah, chegou a uma conferência daquelas que hoje acontecem muito sobre as questões culturais, as questões de género, todas aquelas questões típicas que nos dividem do ponto de vista dos debates democráticos e da cidadania, que é que uma menina que vem de origens muçulmanas pode ou não pode usar o véu islâmico numa escola pública laica. Tem direito ou não tem direito? Pode ou não pode? Bom, é claro que nós passaríamos aqui horas a discutir. Eu seria capaz de explicar durante uma hora porque é que ela tem o direito de utilizar isso, mesmo numa escola pública, e por que razão é que tem esse direito. Mas depois passaria uma hora a explicar-vos e a argumentar porque é que não tem o direito e quais são os argumentos que me levam a defender que não tem o direito. São dilemas.
Dilemas são coisas que não têm uma única solução. Dilemas são aquilo que nós vivemos todos os dias na escola. Vivemos dilemas todos os dias. Dilemas na nossa relação com os alunos, na nossa relação com os pais, na nossa relação com os valores. Temos todos os dias que ser chamados a resolver dilemas nas nossas salas de aulas, no nosso processo educativo. E este António Apiá, a certa altura, fechou a conferência dele, quando toda a gente passou uma semana com incertezas, ele disse: eu tenho a certeza, e utilizou a palavra pela primeira vez, que há certos valores que são locais e devem permanecer locais, e que há outros valores que são universais e que devem permanecer universais. E toda a gente ficou muito escandalizada. Andamos aqui uma semana de incertezas e vê este homem agora dizer que tem certeza sobre isso. E ele diz: calma, não se agitem. Eu tenho a certeza de que há uns que são locais e devem permanecer locais e outros que são universais e devem permanecer universais. O problema é que não sei quais são uns e quais são outros, não é? E, portanto, tenho eu próprio também o meu próprio dilema. E perguntou: e não se pode fazer nada? E deu a resposta, que eu acho a resposta mais extraordinária. Diz: pode fazer alguma coisa. Podemos envolver-nos coletivamente, comprometer-nos coletivamente em conversar de maneira informada sobre este assunto. Podemos comprometer-nos numa conversa pública sobre isso. Ora, este é o grande valor da educação. É sermos capazes de levar as crianças a argumentar, a serem capazes de pensar, a serem capazes de defender as suas opiniões, a ouvir a opinião dos outros, a serem capazes de trabalhar com os outros, sobretudo com os outros que são diferentes. Porque se for para trabalhar apenas com aqueles que são iguais, ou se for apenas para terem uma educação com aqueles que são iguais, não vale a pena irem à escola. Podem ficar em casa, podem ficar nas famílias, podem ficar dentro das mesmas comunidades religiosas, podem ficar dentro das mesmas comunidades locais, onde toda a gente pensa da mesma maneira. Se for para isso, a escola não é precisa. A escola é precisa justamente para nos encontrarmos com o outro, com aquele que é diferente de nós, que pensa de maneira diferente de nós. É para isso que a escola serve. É para ter esse encontro de uma maneira informada, informada pela cultura, informada pela ciência, informada pela razão. E isso é o melhor que nós podemos fazer dentro da escola. E isto é o contrário de uma escola ou uma educação doutrinária. Seja qual for a doutrina, quer eu gosto dela ou não gosto dela, é o contrário de uma educação doutrinária, é uma educação que abre caminhos. Não é? O Michel Serres dizia que a coisa mais importante da educação é abrir-nos caminhos. É permitir-nos termos amanhã uma coisa diferente do que somos hoje. É termos amanhã uma coisa diferente do que somos hoje. Ora, é essa abertura de caminhos, voltarmos às palavras iniciais, essa abertura de futuro que é o trabalho principal de um educador, que é o trabalho principal de um professor. Se alguma coisa nós devemos orgulhar-nos como educadores e professores, é sermos capazes de abrir futuro às nossas crianças. Quando somos capazes de o fazer, podemos descansar e orgulhar-nos do trabalho que fizemos. Professor, é impossível conseguir agradecer com palavras a sua presença aqui nesta aula de hoje, né? Repetindo, relembrando as pessoas que estão aqui, esta é a aula de encerramento de uma unidade curricular do mestrado em Educação Pré-Escolar da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal, em Portugal. E a unidade curricular é Dimensões Sócio-Históricas da Educação, e o professor Antônio Nova foi o padrinho dessa unidade curricular. Quando fui convidada para assumir essa disciplina, estive conversando com o professor Antônio Nova, e foi quem me orientou em termos do que é, qual era. Eu falei: eu preciso de um livro-texto, eu preciso que eles tenham alguma coisa, que eles sigam de começo a fim, né? Ele tem alguma sugestão? E o professor Antônio Nova responde: evidentemente. Portanto, os alunos tiveram a ver cada um dos textos do livro, evidentemente,
estiveram a ver toda a origem, inclusive o próprio professor Antônio Nova explicando por que é que em educação tudo que é evidente mente, e terminar essa unidade curricular, terminar essa disciplina com essa presença assim tão humana, tão de coração, acho que só me ajuda nesse sentido a terminar com chave de ouro uma parte da formação e da vida destes alunos, em que eu me sinto realmente corresponsável, né, por esta formação, e entendo, ou agradeço, né, que os alunos agora possam entender melhor quando eu sorteio os grupos de trabalho no começo da unidade curricular, e dizendo, é muito bom trabalhar com os colegas que a gente já trabalha todos os dias, mas é preciso trabalhar com quem a gente não concorda, com quem, aquele colega que calhou comigo, mas que eu não queria trabalhar com ele, que eu não vou com a cara, que eu não concordo, etc. E, portanto, esses trabalhos que as alunas fizeram também foram sorteados, os grupos, por esse motivo. O professor Antônio Nova vem aqui nos relembrar a importância da educação, de uma educação de convivência informada, que acho que é alguma coisa que, pelo menos dentro da nossa humilde capacidade, foi um pouquinho do que nós fizemos, e não queremos tirar mais tempo, tá? Na Unesco, em Paris, nesse momento, e parou para estar conosco, que a gente queria agradecer do fundo do coração, professor, por ter estado conosco. Muito obrigada. Eu é que agradeço vocês terem dado atenção a essas reflexões, terem-me, de algum modo, instigado a regressar, a tirar este livro da prateleira, que estava lá já na prateleira há 15 anos, e a tirá-lo e a ler algumas passagens deste livro. Não é? Foi um livro escrito de uma maneira estranha, porque foi um livro escrito em 15 dias, não é? No Natal do ano de 2004, não é? Entre o dia 15 de dezembro e o dia 30 de dezembro de 2004, composto de textos, de pedaços, de fragmentos, de coisas, de episódios, de bocadinhos, de fotografias que eu ia pondo nas mesas de minha casa, colando, pondo uma fotografia com um texto, colando, recortando, etc. E que me deu muito, muito prazer de escrever. E para mim, para nós todos, o David está agora aí atrás de ti, não é? Atrás de uma grande mulher há sempre um grande homem, não é? E agora, a nós, vocês sabem que para nós é muito importante este envolvimento das pessoas que estão agora a chegar à profissão, que estão agora a chegar a esta missão de educação, que vocês possam ler o que nós temos escrito, possam criticar, possam abrir novos caminhos. Tudo isto está a mudar a uma velocidade imensa. Grande parte deste futuro, obviamente, vai ser escrito por vocês, são vocês que têm que escrever, não é? E sabendo que vão viver uma vida de muitas dúvidas, não é? Vão viver uma vida de muitas dúvidas, vão viver uma dúvida de muitas incertezas, vão viver uma dúvida de muitos dilemas. Nem sempre vão saber qual é o caminho que deve percorrer ou não, mas conversem. Conversem convosco mesmo, conversem para dentro de vós e conversem com os outros, não é? E nessas duas conversas, convosco mesmo e com os outros, vão encontrando os caminhos. São sempre provisórios, nunca são definitivos, como disse a Micaela logo na primeira intervenção. A história está sempre a escrever e não é ninguém que a escreve por nós. Somos nós mesmos que a escrevemos. Um grande abraço para a Luzia, um grande abraço para o David, um grande abraço para todas vocês, para todos vocês, desejando-vos que entrem com força nesta profissão e que encontrem nela o vosso projeto de vida, porque é um projeto de vida fantástico para vocês, mas para a humanidade inteira. Muito obrigada, muito obrigada. E agora vamos para a selfie, nós temos que tirar uma selfie. Eu nunca tive com o professor Antônio Nova sem tirar uma selfie com ele. Portanto, nós vamos ter que tirar outra selfie, portanto, eu vou colocar aqui uma captura de ecrã no meu computador e vamos todas... não era para contar, mas
essa turma, em específico, essa turma foi a primeira turma, quando em março passado nós entramos para o confinamento, e nós, durante 15 dias, professores, tivemos a aprender a ir para o ensino remoto de emergência. Essa foi a primeira turma, quando nós voltamos e passamos do presencial para o ensino remoto à distância, essa foi a primeira turma que... Acho que o professor Antônio Nova está congelado ou sou só eu? É do meu computador? Não, ok. Não, é do meu computador. É do meu computador. Mas essa foi a primeira turma, Antônio, só para te contar, que quando nós regressamos online, essa foi a primeira turma que eu tive aulas com eles. E nós combinamos, a aula era às 8h30 da manhã, e nós combinamos todos de estar de pijama e com uma caneca na mão e tomamos o pequeno almoço juntas. E, portanto, porque nós não sabíamos se a gente ia estar junto de novo, quando, o que é que iria acontecer, mas nós brindamos com a caneca e tomamos o pequeno almoço juntas. E, portanto, toda essa incerteza teve sempre presente conosco, mas a certeza que eu tinha é que nós estávamos tendo uma formação e uma relação que seria humana, e estamos terminando com as suas palavras da forma mais humana possível. Então, vamos para a nossa selfie. Vai lá, toda a gente... E aí é que o grupo combinou de ninguém vir de pijama hoje. Vamos lá? Ok. Selfie tirada. Professor Antônio Nova, muito obrigada. Obrigado. Um abraço para todos e para todas. Muito obrigada.